Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Mary inicia sua mensagem com a seguinte pergunta: se você pudesse mudar alguma coisa em você, o que mudaria? Todas nós ansiamos pela transformação, mas muitas vezes não sabemos por onde começar. Nesta mensagem, Mary nos ajuda a enxergar na palavra onde está a verdadeira beleza e como podemos viver satisfeitas em Cristo, com corações gratos e livres para glorificar a Deus. Aqui está Mary com a primeira parte da mensagem, com tradução em português de Nana Castilho, do Ministério Filipenses 4:8. Thank you so much. Muito obrigada. I'm so excited that we're finally here. Eu tô tão animada que esse dia finalmente chegou. I have been looking forward to this. Eu tava ansiosa por esse momento. And my husband sent me a picture this afternoon E o meu marido me mandou uma foto essa tarde of a snowstorm. de uma tempestade de neve. And we got 10 inches of snow this morning. A gente tá com neve praticamente na altura do joelho essa manhã no Canadá. I'm happier that I'm here. Isso me deixa ainda mais feliz porque eu tô aqui. I have a question for you. E eu tenho uma pergunta pra você. If you could change anything about yourself, what would you change? Se você pudesse mudar qualquer coisa em você, o que você mudaria? Most of us would start with our outward appearance. A maioria de nós começaria por alguma coisa da nossa aparência exterior. Would you want to be skinnier, Será que você quer ser mais magra, taller, mais alta, shorter, mais baixa, prettier? mais bonita? If you could magically alter your appearance, would you go for just a little bit or a total transformation? Se você pudesse mudar a sua aparência num passe de mágica, você faria só um ou outro retoque ou você realmente passaria por uma transformação completa? Would you change your nose, Você mudaria seu nariz, your hair, cabelo, your teeth, seus dentes, your legs, suas pernas, or anything else about yourself? qualquer outra coisa física sua? We shy away from having our pictures taken sometimes because we don't like the way we look. Muitas vezes a gente foge de ficar tirando foto com as outras pessoas porque a gente não gosta da forma como a gente se parece. We stress to find that perfect outfit to wear. A gente fica estressada tentando procurar a roupa perfeita pra gente usar. And we diet. E a gente... We diet like the color? Well, like a diet, like food. Ah, ok, I got it. I'm sorry. Tá. Então a gente se submete a várias dietas diferentes. Only to watch the weight return after one weekend. E depois a gente faz essa dieta só pra ver todo o peso perdido ser recuperado depois de um final de semana a mais, né? And eventually, sometimes we just stop caring. E eventualmente com o tempo a gente simplesmente para de ligar pra isso. Now, it's this deep dissatisfaction with our appearance that makes reality makeover TV shows so popular. E é exatamente essa insatisfação profunda com a nossa aparência que faz com que esses programas que prometem uma transformação radical tão aparente. They offer promises of instant transformation. Eles oferecem a promessa de uma transformação instantânea. And they turn ordinary people into beautiful versions of themselves. E eles transformam pessoas comuns em versões maravilhosas dessas novas pessoas. Some of those shows offer wardrobe and makeup transformation. Alguns desses programas fazem mudanças radicais no guarda-roupa das pessoas. And some are more extreme. E algumas são mais extremas do que outras. Women go under the knife to get surgical facelift. Muitas vezes a gente se submete, a gente vai pra faca para fazer facelifting, para fazer breast implant, rinoplastia, para fazer prótese mamária, Tummy tuck. e abdominoplastia também. And the before and after images are striking. E as imagens de antes e depois, elas são realmente impressionantes. And they tempt us with the idea that change is possible. E elas nos tentam com a ideia de que a mudança é possível, If only we find the right fix. se tão somente a gente encontrar a solução certa. We all long for transformation, Todas nós ansiamos por transformação, but we often don't know where to begin. mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar. We dream of becoming someone better than we are today. A gente sonha em se tornar uma versão melhor do que a gente é hoje. Advertisers understand this, O pessoal da publicidade entende muito disso. which is why our inboxes are filled with messages. E é exatamente por isso que as nossas caixas de e-mail estão sempre tão lotadas de mensagens. Make money overnight. Ganhe dinheiro da noite pro dia. Earn a new skill in days. Aprenda uma nova habilidade em poucos dias. Lose weight
instantly. Perca peso instantaneamente. Just take this pill or drink and presto. É só você tomar o remedinho ou essa bebida e pronto. The change happens effortlessly. A mudança acontece e ela acontece de forma permanente. But as difficult as change is on the outside, it's even more difficult than on the inside. Mas essa mudança que acontece, mas se já é difícil mudar por fora, é muito mais difícil mudar por dentro. One thing we know about human nature is that people change very slowly. Uma coisa que a gente sabe sobre a natureza humana é que as pessoas mudam muito vagarosamente. If they change at all. E se é que elas mudam. And just think about your own struggles. Agora pensa um pouquinho nas suas próprias lutas. If you could change something about your character, what would it be? Se você pudesse mudar alguma coisa sobre o seu caráter, o que seria? Would it be impatience? Será que seria a impaciência? A critical spirit? Um espírito crítico? Envy? Inveja? Lingering bitterness? Um ressentimento que não passa? A guilty conscience? Uma consciência culpada? A bad temper? Um gênio ruim, explosivo? Feelings of deep discouragement? Sentimentos muito profundos de desânimo? Or an inability to find joy in life? Ou uma dificuldade em encontrar alegria na vida? Real change is hard, isn't it? A mudança verdadeira, ela é difícil, não é? You walk into any bookstore and you'll find an entire wall dedicated to self-help books. Se você entrar em qualquer livraria, você vai encontrar estantes, grandes estantes, falando sobre livros de autoajuda, falando sobre isso. Sometimes we try to make changes hoping for a new start. Às vezes a gente espera que a mudança aconteça por meio de novos começos. We move. A gente muda. Switch job. Muda de emprego. Buy a new car. Compra um carro novo. Enter into a new relationship. Entra num novo relacionamento. Change churches. Muda de igreja. Take up a new hobby. Adota um novo hobby. Update our wardrobe. Atualiza o guarda-roupa. But it doesn't take long for the emotional high to wear off. Mas não demora muito para que essa euforia da mudança desapareça. And when we wake up in the morning and look in the mirror, e quando a gente acorda de manhã e se olha no espelho, we still see the same old person staring back at us. A gente enxerga exatamente a mesma pessoa olhando pra gente de volta. Because making a superficial change doesn't address the deeper issues. Porque fazer uma mudança superficial nunca vai acessar as questões mais profundas. The real struggle isn't with our outside circumstances. A verdadeira luta não tá nas nossas circunstâncias externas. It's with the things inside of us that we can't seem to fix. São as coisas dentro de nós que nos parecem mais difíceis de consertar. Lasting transformation isn't found in more New Year's resolutions. A transformação duradoura, ela não vem de mais e mais resoluções de ano novo. Do you do that here in Brazil? Vocês fazem isso aqui no Brasil? Resolução de ano novo? The true transformation is a spiritual process. A verdadeira transformação, ela é um processo espiritual. And Ephesians chapter 4 reveals the steps to lasting transformation. E Efésios 4 nos revela os passos para uma transformação duradoura. Extreme makeover that starts from the inside out. Uma mudança radical que realmente começa de dentro para fora. And please turn to Ephesians in your Bibles, Ephesians chapter 4. Então, por favor, abra suas Bíblias comigo em Efésios capítulo 4. And Nana is going to read the passage for us. E a Nana vai ler para nós a passagem. 4:17 to 5, is that? Ok. Então eu vou ler Efésios 4, de 17 até o 5:1, tá? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí o capítulo 5, versículos 1 e 8, diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. There are 4 steps to transformation found in this passage. Nessa passagem a gente encontra 4 passos para a transformação. To experience transformation, Para que você viva a transformação, you need to embrace your new identity, você precisa abraçar a sua nova identidade, learn a new way of thinking, aprender uma nova maneira de pensar, rely on new resources, contar com novos recursos. and these 3 things are what will help you learn new behavior. E são essas três coisas que vão capacitar ou ajudar você a exibir um novo comportamento. Here's the problem. Aí o problema é o seguinte: We often get the order upside down. muitas vezes a gente inverte essa ordem. We first try to change our behavior A gente tenta primeiro mudar o nosso comportamento without having a clear understanding of our new identity in Christ. sem compreender claramente antes sobre a nossa nova identidade em Cristo. When we focus on changing behavior first, Quando a gente foca em mudar o comportamento primeiro, we can fall into the trap of trying to pick ourselves up by our own bootstraps. a gente cai na armadilha de tentar fazer as coisas pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço. We can fall into the trap of rule-based legalism. E isso nos leva no risco de cair na armadilha de um legalismo, uma vida moralista baseada em regra. We start to think that the Christian life is about following a set of rules A gente começa a achar que a vida cristã se resume a seguir um conjuntinho de regras or self-improvement. ou a autoaperfeiçoamento. Many Christians start with step 4, changing behavior, and what we need to do is start with step 1, embracing our new identity. Muitos cristãos começam pelo passo 4, tentando mudar o comportamento, quando na verdade o que a gente precisa é começar pelo passo 1, abraçando a nossa nova identidade. Paul says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is here. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. You are a new creation in Christ. Você é nova criatura em Cristo. And when you come to Christ, you experience a radical transformation. Quando então você vem a Cristo, você experimenta uma transformação que é radical. God makes you into a new and different creature. Deus te faz uma criatura nova e diferente. Jesus spoke of this as dying and being born again. Jesus fala sobre essa mudança como morrer e nascer de novo. You don't become a new creature by changing your behavior. Você não se torna uma nova criatura por mudar o seu comportamento. You change your behavior because you are a new creation. O seu comportamento muda porque você se torna uma nova criatura. You can have the best behavior in the world. Você pode ter o melhor comportamento do mundo. You might be the kindest, most generous, Você pode ser a pessoa mais bondosa, mais generosa, the most forgiving, mais perdoadora and the most gentle soul in your neighborhood. e a alma mais gentil da sua vizinhança. But no amount of good behavior can make you right with God. Mas não tem nenhuma quantidade de boas ações que seja suficiente para te tornar justa ou correta aos olhos de Deus. You might go to church 3 times a week, Você pode ir na igreja 3 vezes por semana, lead Bible study, liderar estudo bíblico, visit the sick, visitar os enfermos, sing in the choir, cantar no coral, and volunteer in the nursery. pode até se voluntariar no berçário. But no amount of religious behavior can make you right with God. Nenhuma quantidade de comportamento religioso pode te tornar justo ou aceitável diante de Deus. There's only one way. Só tem um caminho, One way only. um só.
It is by grace through faith in Jesus Christ. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. By grace you have been saved through faith. This is not of your own doing. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. It is a gift of God so that no one can boast. É dom de Deus para que ninguém se glorie. When you agree with Jesus about your sinful, broken condition Quando você concorda com Cristo sobre a sua condição permanente quebrada, and put your trust in Christ Jesus, deposita sua confiança nele. He changes you on the inside out Ele te transforma de dentro para fora. and you undergo a complete transformation. E você então experimenta uma completa transformação. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is here. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O antigo já passou e o novo chegou. And in our passage, Paul explains what that means. E nessa passagem, na nossa passagem, Paulo explica o que isso significa. He shows us several contrasts between the old man and the new man. Ele vai apresentar vários contrastes entre o antigo e o novo homem. The old man is separated from God. O antigo homem, o velho homem, ele está separado de Deus. The new man is united with God. Mas o novo homem, ele está unido a Deus. The old man is hard and calloused heart. O velho homem, ele tem um coração duro, calejado, insensível. The new man has listening ears, can listen and understand to what God says. O novo homem, ele ouve, ele é responsivo àquilo que Deus diz. The old man is blinded by deceit and ignorance. O antigo homem, ele está cego por engano e pela ignorância. The new man is blessed with truth and enlightenment. Enquanto o novo homem é abençoado pela verdade e por uma iluminação que vem de Deus. The old man is a slave to wickedness. O antigo homem, ele é escravo da perversão. The new man is freed for righteousness. O novo homem, ele é livre para a retidão. The old man is impure and self-indulgent. O velho homem, ele é impuro, ele é autoindulgente. And the new man is pure and self-controlled. Enquanto o novo homem é puro e autocontrolado. The old man is a child of darkness. O antigo homem é filho das trevas. And the new man is a child of light. Enquanto o novo homem é filho da luz. Here's the truth that many people miss. E aqui está uma verdade que muita gente esquece. When you put your faith in Jesus, Quando você coloca sua fé em Jesus, the old man no longer exists. o velho homem, ele deixa de existir. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Gone. Passaram. Your old nature is crucified. A sua antiga natureza, sua velha natureza foi desaricada, tá morta. It's buried. Tá sepultada. It has kicked the bucket. Bateu as botas. It has put on the wooden suit. Ela vestiu o paletó de madeira. Dead like a turkey on Christmas Eve. Ela tá morta que nem peru na véspera de Natal. If anyone is in Christ, Se alguém está em Cristo, he is a new creation. The old has gone. é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Now, wait a minute, Mary, you might be thinking. Então talvez você esteja pensando, mas pera lá, Mary. I may be a new creation in Christ, Eu até posso ser uma nova criatura em Cristo. but the old me is definitely not dead and gone. Mas o meu velho eu definitivamente não tá morto, então She is very much alive. eu vejo, muitas vezes percebo ela bastante viva aí. Every day she hammers in my ear. Todo dia ela tá lá no meu ouvido. I thought the old me was supposed to be gone and dead. Eu tinha a impressão que o velho eu deveria estar morto. But some days it feels like she's just been sleeping, Mas alguns dias parece que esse velho eu tava só dormindo, waiting to claw her way back in. esperando o momento certo pra voltar com tudo. I fight, I pray, I try to walk in the light, Eu luto, eu oro, eu faço o meu melhor, tento andar na luz, but just like that I slip. mas de repente eu escorrego. The same old thoughts, Os mesmos pensamentos de sempre, same as temptation, mesmas tentações, the same weaknesses I thought I left behind. as mesmas fraquezas que eu achei que eu já tinha deixado pra trás. If I am a new creation, why do I still feel so much like the old one? Se eu sou uma nova criação, por que às vezes eu me sinto tanto como a antiga? Maybe I'm just fooling myself. Talvez esteja só me enganando. And let me go to the illustration of the butterfly and the caterpillar E deixa eu te dar um exemplo da borboleta e da lagarta, to help you understand what's going on. para te ajudar a entender o que de fato está acontecendo. Now, they changed pictures on me, but that's all right.
Agora, o slide que você tem aí não é o que devia estar aí, mas não tem problema. I was going to show you a picture of the monarch butterfly, Eu queria te mostrar uma imagem da borboleta which is a monarca, butterfly that is unique to Canada. que é uma borboleta que você encontra só no Canadá. I grew up across the street from a forested ravine. Eu cresci do outro lado da rua, de uma área verde que tinha bastante natureza no meio de um vale. And my 5 brothers and I would often play in the forest climbing trees, E os meus 5 irmãos e eu frequentemente brincávamos nessa floresta, subia nas árvores. play beside the creek and on the big wooden trestle. E a gente brincava também num riacho que tinha um riacho perto de uma ferrovia. Sim. And whenever we spotted a milkweed plant, we'd examine the leaves for caterpillars. E sempre que a gente encontrava uma planta específica, que é aquela planta de algodão de seda, a gente ficava examinando as folhas, procurando lagarta. And for the little jade green pods, looks like a pea. E a gente procurava também aquelas crisálidas esverdeadinhas, ou os casulos, né? That turned them into monarch butterflies. E era o que posteriormente se transformava nessas borboletas monarca. Now, the North American monarch butterfly is called the king of the butterflies. A borboleta monarca na América do Norte, ela é conhecida como o rei das borboletas. And is similar to the queen butterfly you have in Brazil. E ela é muito parecida com a borboleta rainha que vocês têm aqui no Brasil. And the transformation from caterpillar to butterfly is fascinating. E essa transformação da lagarta numa borboleta é fascinante. When a caterpillar is ready to transform, Quando a lagarta está pronta para se transformar, eating, ela para de rastejar e de comer. and it hangs upside down on a leaf. E ela se pendura de cabeça para baixo numa folha. And holding perfectly still, it allows nature to begin the transformation. E ficando perfeitamente imóvel, ela permite que a natureza comece o seu processo de transformação. And when the time is right, the caterpillar's skin splits open. E no momento certo, a pele dessa lagarta, ela se rompe And it reveals the green chrysalis beneath. e revela por baixo essa crisálida verde que já estava lá. And the old skin falls away. Então a pele antiga dela cai And the chrysalis reshapes and hardens into like a coffin-like pod. e essa crisálida ela se remodela e ela endurece, formando uma cápsula que parece um caixão. And inside of this coffin, E dentro desse caixão, the caterpillar dies. a lagarta morre. Its body completely dissolves. O seu corpo dissolve completamente. It turns into caterpillar soup. Ela se torna literalmente uma sopa de lagarta. And then nature completely reorganizes and transforms all the elements E aí a natureza reorganiza literalmente e transforma todos aqueles elementos into a completely new and different creation. em uma criação totalmente nova e diferente. And as the time for emergence draws near, the chrysalis becomes transparent. E conforme o momento daquela nova criatura sair e se aproxima, a crisálida ou a pupa, né, que a gente chama mais comum, ela começa a se tornar mais transparente. And you can't quite see it in this picture, E você não consegue ver muito nessa imagem, but inside of the chrysalis is transparent and you can actually see the butterfly. mas ali dentro dessa crisálida da pupa, ela é um pouquinho transparente, você realmente consegue ver lá dentro e ver a borboleta. But it's still trapped in its casing. Mas ela ainda tá presa nessa crisálida. And the moment finally arrives, E quando o momento finalmente chega, and the butterfly begins to force its way out, ela começa a se forçar para sair, using its legs and body to open up the casing. ela começa a usar suas pernas e o corpo para de alguma forma romper essa crisálida. And it takes a while to get out of that casing E não é muito rápido, demora um pouquinho para ela conseguir sair dali de dentro, because it's sticky porque é grudento lá dentro. and it sticks to the butterfly's body. E isso ela continua grudada ou aderida ao corpo da borboleta. And the butterfly's wings are soft at first E no começo as asas da borboleta elas também são muito macias and crumpled and wet, e elas estão amassadas, elas são úmidas. and it's trapped within the remnants of its former self. E ela continua presa nos restos daquilo que ela já foi um dia. But with the warmth of the sun, Mas com o calor do sol, its wings unfold and harden. as suas asas elas se desdobram e elas se endurecem. And finally, it gains the strength to take flight E finalmente ela ganha a força necessária para voar. and leave the chrysalis far behind. E ela deixa a crisálida então para trás de vez. So in the chrysalis,
the caterpillar dies and is reborn. Então, dentro dessa crisálida, a lagarta, ela morre e ela renasce. And the before and after is astonishing. E o antes e depois é impressionante. It changes from a hideous worm-like creature Ela deixa de ser uma criatura rastejante e sem forma into a delicate, beautiful one. para se tornar um ser muito delicado e belo. It gets a new and different set of eyes. Ela, inclusive, recebe um par novo e diferente de olhos. It stops seeing the world in monochrome black and white. Ela para de enxergar o mundo de forma monocromática, branco, Seeing things in full color. e ela começa a ver o mundo através de cores vibrantes. It stops eating the poisonous leaves of the milkweed. Ela para de se alimentar das folhas venenosas daquela planta em que ela se transforma e ela fica abrigada. And begins drinking the sweet nectar of flowers. E ela começa a beber do doce néctar das flores. And the most striking change of all, E a mudança mais impressionante. it stops crawling on its belly amongst the poison leaf eaters E ela para de rastejar no chão e rastejar por aquelas folhas venenosas. and soars on wings to fly. E ela passa a voar. The caterpillar is no more. A lagarta já não existe mais. It has been transformed into a new creature. Ela foi transformada em uma nova criatura. And the change only goes in one direction. E essa mudança ela só acontece em uma direção. It is impossible for the butterfly to crawl back in the chrysalis. É impossível para a borboleta voltar para dentro da It crisálida. is impossible for it to turn back into a É caterpillar. impossível que ela se torne uma lagarta novamente. Nature has changed it, A natureza a transformou. and the change cannot be undone. E essa transformação não pode ser desfeita. You see the picture right there. Você tá vendo a imagem logo ali. It fights its way out of the casing, Ela lutou para sair da sua casinha and it finally begins to fly. e ela finalmente começa a voar. Now, when you put your faith in the Lord Jesus Christ, Quando você deposita sua fé em Cristo Jesus, the Lord changes you into a new o creation. Senhor te transforma em uma nova criatura. You undergo a complete metamorphosis. Você passou por uma metamorfose completa. It is as if you are changed from a caterpillar to a butterfly. É como se você tivesse deixado de ser uma lagarta para se tornar uma borboleta. You used to be a creature of the earth, Você antes era uma criatura da terra, but now you're a creature of the sky. agora você é uma criatura do céu. You used to have a caterpillar brain, Você costumava ter a mente de uma lagarta, but now you have a butterfly brain. agora você tem a mente de uma borboleta. The transformation is complete. A transformação está completa. Done deal. É fato consumado. But that doesn't mean that your old ways of thinking are gone. Mas isso não significa que seus velhos padrões de pensamento desapareceram por completo. It's as though that chrysalis is still sticking to you. Às vezes parece que você ainda tá meio presa ali na crisálida. You're still thinking that you're a caterpillar. Você ainda tá pensando que você é uma lagarta. God gave you wings, Deus te deu asas. but it's up to you to fight your way out of your old restrictive caterpillar mode of existence. Mas cabe a você romper com a sua antiga, limitada forma de existência como uma lagarta. Essa foi a primeira de 3 mensagens compartilhadas por Mary Cassian em uma conferência de mulheres em Porto Alegre intitulada Transformação, Vida e Abundância. O evento contou com a participação de cerca de 1.300 mulheres. E Deus trabalhou poderosamente na vida de muitas mulheres naquele fim de semana. Aqui está uma linda história que ouvimos sobre como Deus abrandou o coração de uma nora em relação à sogra, o suficiente para que ela quisesse convidá-la para a conferência. Depois que Patty fez o estudo Mulher Verdadeira Design Interior, ela restaurou um relacionamento muito difícil com sua sogra. Por causa do amor que surgiu entre elas, ela a convidou para a conferência. Sua sogra disse que só viria um dia, então ela veio na quinta-feira, o primeiro dia da conferência. Ela tem 72 anos e nunca havia pisado em uma igreja antes. Naquele dia, ela entregou sua vida a Jesus e foi edificada durante toda a conferência. Ela disse que quer ser alfabetizada no que significa ser um cristão agora. Uau! Isso não é incrível? Gostaríamos de compartilhar que o Ministério Aviva Nossos Corações é sustentado por doações de ouvintes que, como você, têm sido abençoadas e visto crescimento em suas vidas.
Considere fazer uma doação de qualquer valor, para que possamos continuar a trazer conteúdos relevantes e embasados na Palavra de Deus. Acesse o nosso site avivanossoscorações.com e clique na aba Doações. Por favor, volte amanhã para ouvir a segunda parte dessa mensagem que transformou tantas pessoas. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.